Olá, queridos! Bem-vindos agora para a nossa revisão. Já estamos aí bem aptos a vivenciar, um pouco da mitologia e a transição entre mitologia, o pensamento mítico e a filosofia propriamente dita. Vamos trazer uma revisão para nós? Olha lá! Gente, nós vimos nessa aula sobre a origem da filosofia, uma jornada pelo pensamento humano. Gente, claro que é um destaque bem breve, tá? Existem outros pensadores atuais, inclusive, que falam sobre a história da filosofia. Vocês podem pesquisar, se sentirem livre para tal. Vamos revisar alguns tópicos. A mitologia grega, ela surgiu da curiosidade, olha aí, que os gregos tinham de explicar a origem da vida e os problemas da existência deles lá. Os gregos usavam as suas imaginações para criar personagens mitológicos que habitavam o mundo dos homens, capazes de influenciar a vida deles, titãs, deuses, etc. As principais nascentes da mitologia grega foram escritas por Homero, Ilíade e Odisseia, e Hesíodo, a Teogonia. Gente, os principais que deixaram documentos. Existem atribuições a outros, ok? Vimos também sobre o conceito de mitologia, que o mito vem da palavra grega mitos, que significa discurso ou narrativa. Isso explicava os fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, etc. Os mitos também assumem formato de lendas. Olha que interessante. Isso para nós, tá? Brasil, Rondônia. E mitologia refere-se tanto ao estudo dos mitos quanto ao conjunto deles. Por exemplo, mitologia lá de Ariquemes, um exemplo, tá? Aí, se eu for estudar, tem 4 mitos. Posso considerar que é uma mitologia, um conjunto de mitos. Conjunto de mitos de determinado povo, é estudo dos mitos e suas origens na evolução e significado. Então, nessa perspectiva. Aí também, gente, nós percebemos na aula, no decorrer da aula, sobre a transição, olha só, para a razão. Razão tem origem na palavra latina ratio, ratio, mas a gente lê ratio, e na palavra grega logos, logos, que significa reunir e juntar. É pensar, falar ordenadamente, olha que interessante. Com medida, com clareza e de modo compreensível. Bem interessante isso. A razão como logos, olha aí. O logos é a razão que governa o universo e harmoniza o acontecimento das coisas. Esse é o pensamento de Heráclito, tá? É um filósofo, tá? Agora, a observação, o logos se torna um conceito filosófico revelado como razão. Então, pode-se dizer que logos é igual a razão. Olha que interessante. Muito bem, Do mito à razão. Agora, essa aqui, gente, foi a transição, Transição. Do mito à razão, do pensamento imaginário para o racional. O nascimento da filosofia. Os filósofos não aceitavam mais os mitos como explicação para os fatos acontecidos, e fenômenos. Assim começaram a questionar tudo, a realidade, etc. A partir daí, a filosofia originou-se em Mileto, na Grécia, que abrigou 3 filósofos da história, que são Tales, Anaximandro e Anaxímenes. E aí, olha só, a atividade de sala aí para vocês, vou dar um tempinho, daqui a pouco a gente volta. Desejo que vocês, se surgir dúvidas, vocês passem para a gente. E uma boa aula sobre a transição da mitologia para a filosofia. Boa atividade, até daqui a pouco. Olá, galera! Estava aqui já ansioso.
E aí, quais atividades? Digo, será que eles conseguiram resolver isso? É uma problemática. Se vocês estão conseguindo, já começaram a colocar a razão para funcionar, um pensamento ordenado. E vamos lá para a nossa... Olha aí, tirando dúvida, resolução da atividade de sala. Questão número 1. Durante muito tempo, os povos da antiguidade explicavam a origem do mundo e os fenômenos naturais por meio de narrativas míticas. Com o tempo, especialmente na Grécia, surgiu uma nova forma de interpretar a realidade, o logos, ou razão, o nome. Esse processo marcou o nascimento de quem? Da filosofia. Agora a pergunta em si, diante do contexto. Com base nesse contexto, assinale a alternativa que melhor caracteriza essa transição do mito ao logos. Uma passagem, né? Olha a linha do tempo. O mito e o logos, a razão. Então assim, o logos passou a usar de narrativa simbólica para explicar os fenômenos naturais, mantendo o quê? O caráter sobrenatural. Será? B, o mito, sendo um discurso racional e lógico, será, gente? Foi aperfeiçoado pelos filósofos gregos como método científico. C, o logo manteve os ensinamentos religiosos intactos e o incorporou na ciência filosófica. Será? Só dizendo que aqui é razão, tá? Logos é razão. D, a filosofia surgiu como um complemento às explicações míticas dos deuses gregos sobre a natureza. Eita, será que a resposta está complexa, né? E a razão, que é o logos, substituiu o mito como forma predominante de interpretação do mundo, utilizando a argumentação e a observância. E aí, uma questão que é bastante texto, mas é para vocês já ficarem familiarizados com a questão do Enem, né? Conseguiram acertar? Eu vou dizer que a resposta é vamos lá? Gente, a última, ó. Nessa perspectiva, gente, a razão ela substituiu o mito, né, de forma predominante, para interpretar o mundo, porque o mito não dava mais a resposta adequada. Questão 2. Homero e Hesíodo são considerados os principais autores das obras que deram origem à mitologia grega, influenciando profundamente a cultura e a visão de mundo da Grécia Antiga. Sobre as contribuições desses autores, é correto afirmar o quê? A Ilíade, a letra A. A Ilíade e a Odisseia, escritas por Homero, são poemas épicos que integram o pensamento mítico grego. Será que é isso? B. Hesíodo escreveu Ilíade, onde descreve a volta de Ulisses para Ítaca, após a Guerra de Troia. C. Homero foi o autor da Teogonia, obra que explica a origem dos deuses e do universo. D. Ambas as obras de Homero foram escritas com base em raciocínio lógico e argumento filosófico. E. A mitologia grega se opunha totalmente à filosofia nascente, sendo ignorada pelos primeiros filósofos. Então tá aí. E aí, já achou a resposta correta? Tá aí, vamos lá. Vamos colocar a cabeça para funcionar. Raciocínio, tá aqui o logos. Tá ali, ó. Lembra que a questão B e C ela inverte, tá? Homero é de uma obra e do outro. Vamos lá, a resposta adequada é... Gente, a primeira, Ilíade e Odisseia, escrita por Homero, e são poemas épicos, que entregam o quê? Pensamento mítico grego. E aí, galera, olha aí, ó. Se liga, gente. Agora vocês vão decolar para o futuro. Temos questões, são questões que caíram no Enem, ou questões que nós criamos, que tem muito com base, né, na didática do Enem. A 3. Essa já não é do Enem, tá? Mas ela tem uma didática do Enem.
Com o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, os primeiros, olha só, pensadores começaram a questionar a realidade usando a razão. Essa mudança representou uma ruptura com o modo tradicional de explicar o mundo por meio de mitos. Agora a pergunta: considerando o papel da razão no nascimento da filosofia, pode-se afirmar que a razão, como entendida pelos primeiros filósofos, era baseada na fé e na devoção aos deuses. Será, gente? B. A razão permitiu aos filósofos que desenvolvessem, um pensamento crítico e sistemático sobre a realidade. C. A filosofia surgiu como tentativa de preservar os mitos tradicionais diante do avanço da ciência. Olha, interessante. D. A razão, que é o logos, foi rejeitada pelos primeiros filósofos por ser considerada insuficiente para explicar o mundo. Galera, será? E os filósofos gregos aceitaram os mitos como verdades absolutas, utilizando como base de suas reflexões. E aí, pessoal, essa tá em comum para vocês? Tá fácil, difícil? Então é nessa perspectiva que vocês vão trabalhar, gente, sempre alinhando o que vocês foram abstraídos durante a aula para o contexto. E inclusive essa daí, ela tem um pouco da primeira, né? Tem uma ideia lá. Vamos lá, a resposta adequada é a letra B, a razão, ela permitiu aos filósofos que desenvolvessem, um pensamento crítico e sistemático sobre a realidade. Então, a mitologia saiu e entrou ele. Agora vamos lá para essa pergunta. Olha aí, gente, montei um quebra-cabeça, um caça-palavras. Então, assim, esse caça-palavra vai nortear vocês para o raciocínio, para o logos, para que ele funcione. Então, no meio eu coloquei a palavra principal, certo? Nessa perspectiva. Então, assim, quem é o Deus do fogo, São algumas ideias. Aqui, ó, Deus do fogo. Quem é? Possui corpo de homem e cabeça de touro. Quem é? E aí, galera? Deus ligado ao sol, a música, a poesia, a profecia, a cura e a beleza. Deus dos mares. Olha aí, pessoal, ó. Rei dos deuses. Aqui na próxima, deusa do amor e da beleza. E aqui no próximo, Deus do vinho, festa de teatro, etc. Aqui são Deus do casamento. Então são figuras, da mitologia. Tá bom? E é da mitologia grega, esses personagens aí, para que possamos desvendar. Bem interessante. Professor, nós já estamos na filosofia, por que trouxe? Eu falei para vocês que o pensamento mítico sempre vai acompanhar ao longo até do terceirão. Então eu trouxe para relembrar, é um reforço, tá? Bem legal isso aí. Então vamos lá responder devagar, olha aí. Quem conseguiu? Vamos lá. Ver qual é a resposta. Então tá aí, gente, ó. Deus do fogo. Éfesto, Olha aí. Eu não quis escrever, mas para trazer para vocês, Éfesto. Essa próxima aqui, ó. Possui corpo de homem e cabeça. É o Minotauro, galera. Essa, a terceira, ó. Deus ligado ao sol, a música, a poesia, a profecia, a cura e a beleza. Apolo. O próximo, Deus dos mares, quem era? Poseidon. Para os gregos, tá? Isso é tudo referente aos gregos. Rei dos deuses, quem era? Os Zeus. Por exemplo, se eu pedisse na mitologia indígena, era Tupã, Então você já... Olha aí. Deusa do amor e da beleza para os gregos. Afrodite. Muito interessante. Deus do vinho, das festas, do teatro e da alegria. Quem é? Dionísio.
E o último, né? Deusa do casamento, da maternidade, das mulheres. Quem é Hera? Então tá aí a nossa questão bem interessante, né? Nessa perspectiva, para que vocês possam verificar que é legal, né? Nós pegamos um contexto mítico dos mitos e fizemos o nosso logos, a nossa razão funcionar. Ou seja, criar um raciocínio de pensamento e reflexão para que possamos descobrir dentro daquele quadro quem é quem. Às vezes você não sabia quem era um Deus e baixava e vai completando a frase. E a filosofia em si ficou bem cruzada no meio. Então, gente, nessa aula nós falamos muito sobre as questões, né? Ainda encerramos, né, a questão diante da aula sobre a mitologia e fizemos explicando para vocês como surgiu de maneira breve o processo de transição. Então aí vocês estão aí se perguntando, né, o que vai servir isso para a minha vida? Claro, vocês participaram um pouco do processo histórico. Né? Olha, gente, eu estou estudando filosofia, achei legal, e ela surgiu assim. Olha que interessante. E vocês vão completar lá na conversa. Olha, ainda nessa perspectiva, os mitos fizeram parte antes da filosofia da vida. Era o que eles tinham para oferecer. Inclusive, vocês dizendo, tá? Na roda de conversa. Inclusive faz parte até hoje, né? Os indígenas, quilombolas. Lá na minha casa também eu converso muito sobre a questão mítica. O pensamento místico incorporado, inserido no meio da sociedade atual. Posso dizer, né, que tem muitas perspectivas atuais que a influência dos mitos está inserida no meio. Então nessas vertentes. Então vocês vão ficar sabendo como surgiu. E também eu acho que já criaram uma noção de para que serve ou servirá a filosofia da vida de vocês, tá? Então, eu vou dando um spoiler aqui para vocês e vocês vão construindo conhecimento e adquirindo saberes através da razão, do pensamento mítico, etc. Um grande abraço e obrigado por ficar comigo até aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.